Bom, nós estamos. Nós não, vocês avançaram um pouco, já entraram no capítulo 18, né, que fala sobre os médiuns. E o Rômulo pediu que a gente voltasse uma pergunta atrás do que vocês tinham parado na semana passada, que ele acha o valor do que está colocado aqui muito valioso para todos nós. Então a gente vai voltar aqui nessa pergunta aqui do nosso irmão Vitor, para discutir e para vocês para rediscutirem tudo que foi mostrado aqui. Alguém quer ler? Só dada a sua leitura. Então eu vou. Se alguém quiser falar, eu vi que o Rômulo também lembrou esse detalhe, como a gente abre o texto, a gente fica sem ver a tela da reunião, então não adianta levantar só a mão porque eu não vejo, então tem que interromper mesmo, tá, gente? Ok. De acordo com essa linha de raciocínio, imaginamos do que deve ser capaz o médium disciplinado, responsável e educado, segundo os padrões evangélicos de Jesus. Certamente, Lancelin agora respondendo, o evangelho no coração faz prodígios com a mente. A onda mental do médium ostensivo é diferente. Tem a característica de moldar e, ao mesmo tempo, estabelecer uma ressonância adaptativa com as energias mentais de um desencarnado. É nesse ir e vir energético, no qual sobressai a modulagem mantida por intermédio da energia mental do sensitivo, que o espírito necessitado se beneficia com cargas vibratórias salutares, direcionadas por irmãos protetores do plano espiritual. No entanto, cabe destacar que esse mecanismo dinâmico e de via dupla não ocorre somente de forma positiva. A facilidade comunicativa do médium pode ter um viés inverso a expressar-se de forma distorcida. Por invigilância e abaixamento do seu próprio tônus vibratório, ele pode se converter em alvo de cargas mentais exteriores que, uma vez assimiladas, acabam por prejudicá-lo. Vale relembrar que somos médios em tempo integral. Porém, a incompreensão de alguns a respeito dessa realidade produz um efeito desastroso ao permitir que o indivíduo atribua à sua própria mediunidade os males e perturbações que o atingem no dia a dia, levando-o a se afastar das atividades doutrinárias. Em consequência desta interrupção, alguns deixam de perceber as mudanças energéticas ocorridas em torno de si, embora as interações mentais persistam. O que em verdade acontece é apenas um embotamento perceptivo consciencial motivado pelo afastamento das atividades mediúnicas. Alguns até desenvolvem compreensível repulsa à própria faculdade psíquica. Obviamente, o médium pode, em alguns casos, bloquear as sutilezas da comunicação mental, embora elas continuem acontecendo. Depois de um tempo, por não sentir-se mais atordoado por comunicações mentais, vale lembrar que esse atordoar é resultado de maturidade de vida e de propósitos, o médium acredita que tomou a decisão certa, sem se dar conta que as comunicações subalternas à consciência ainda perdurem. A partir daí, a perturbação interna pode se intensificar a ponto de ele se desorientar no prosseguimento de sua jornada terrena. Eis uma das possíveis ocorrências da mediunidade mal conduzida, pois quando a ostensividade é estuante e, sem o devido controle mental,
o médium já não consegue se desempenhar com base nos parâmetros mínimos de sanidade psicofísica. A partir de então, o grau de comprometimento pode variar conforme a intensidade do assédio sutil dos obsessores. O que discutem aqui é bem interessante e, infelizmente, mais comum do que a gente pode imaginar. Eu já vi muitos médios assim, ostensivos, grandes trabalhadores, que em algum momento eles não suportam a carga que eles recebem, né? E desistem mesmo, eles se afastam do trabalho para ver se aquilo, exatamente o que ele descreve aqui, para ver se aquilo diminui aquela pressão. E no primeiro momento, eles sentem como se aquilo tivesse diminuído realmente e acham que tomaram, exatamente como ele escrevia, acham que tomaram a decisão certa. Não tenho mais, realmente o negócio é não trabalhar mais com essa coisa de espírito, que só me traz apurrinhação e mal-estar. Eu parei, eu estou me sentindo bem. Mas aquilo continua, sutilmente, tomando conta dele, mudando a forma dele ver as situações, embutindo pensamentos que não são dele sutilmente no dia a dia, e ele vai se tornando outra pessoa. E com isso, a chance dele adquirir novos hábitos não tão elevados, que vão acabar gerando complicações futuras e novas dívidas a serem estabilizadas no futuro, né? Vai causando um dano, né, para esses médiuns, né? E é sempre assim, de uma forma muito sutil. Quando essa espiritualidade mais desarmonizada sente que conseguiu o seu intento, que era afastar esses médiuns do trabalho, a coisa começa a ficar muito sutil para que o médium não se assuste e tenda a voltar ao trabalho. Então vai tudo sutil e parece realmente que a vida se tornou uma coisa muito melhor. Eu já vi um médium me dizer, finalmente encontrei meu mar de rosas. Mas depois a conta chega, né? E chega com juros. Então, a gente chamou atenção semana passada também, que a gente todos somos médios e o tempo todo, né? Eu fico imaginando uma mangueira, e nós somos, a mediunidade é um canal, né? Deus está em nós e tem uma comunicação constante, nossa, espiritual, né? Então, eu fico imaginando uma mangueira que vai correndo a energia, vai correndo a energia. Se você pega uma mangueira e você fecha a ponta dela e aumenta a pressão de água, essa mangueira vai estourar, mais cedo ou mais tarde, né? Então, pedir, nessa leitura, pedir que a gente mantenha sempre esse canal, sempre disposto a servir, né? Porque essa mediunidade, ela foi feita para servir. Né? Eu gosto daquela frase de Jesus, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Todos nós viemos para servir. Então, o exercício da mediunidade está na caridade. Sempre está pondo na oração hoje, que você fez hoje mais cedo, né, Silvio? Sempre que a gente esteja preparado, perdoar as nossas falhas, dar-nos forças para vencer os desafios e saber amar. Aí que porque a mediunidade vai fluir. Agora, o que eu fico pensando, por exemplo, no meu caso em particular, uma formação extremamente católica, bloqueia. E como é importante você deixar ir fluindo, né? Agora, a gente não pode colocar culpa nisso, porque a espiritualidade, o mundo maior, sempre vai nos dar a oportunidade de servir, independente da religião que você acha que é a melhor. Toda religião é boa desde que faz você crescer. É a caridade. Exercer a caridade. Como católico, protestante, budista, exercer a caridade. Aí que é o grande fluxo da mediunidade, né? Tanto que o preceito não é fora da religião
né? Mas fora da caridade não há salvação, né? Fora da caridade não há salvação. Bem lembrado, Silvio. Esse detalhe que você lembrou é muito interessante, muito importante a gente saber que mesmo quem acha que não é médium, né, que não tem aquela mediunidade ostensiva, como algumas pessoas que a gente conhece, né, é médium 24 horas por dia. Então você está recebendo aquela lembrança, aquele pensamento que não passava nem na tua cabeça, de repente você se lembra, tem uma ideia mirabolante, fantástica. Tudo isso é mediunidade, é intuição. É comunicação. aquela coisa, você andando para a rua e te dá uma vontade inexplicável de mudar teu caminho e você encontra alguma coisa para fazer, alguém para ajudar. Tudo isso é mediunidade. Sim. E como o Rômulo lembrou muito bem, é o tempo todo, a cada segundo da nossa existência, a gente tem os nossos pensamentos misturados com a espiritualidade que está ao nosso redor. Às vezes essa espiritualidade não está nem equilibrada, né? Mas a gente também se envolve nesses pensamentos e vai junto. Isso não sabe lembrar, não. Não, mas assim, não necessariamente nos leva para coisas ruins, mas assim, nos distrai às vezes, né? É verdade. E essa divisão, né, em algum futuro, né, eu espero que mais próximo do que a gente imagina, esse sectarismo religioso realmente se dissipe, as pessoas compreendam que a religião verdadeira é amor, compreensão, aceitação das diferenças de tudo, dos pontos de vista, e que todo mundo caminha para o mesmo lugar. O cristão, o evangélico, o budista, o hinduísta, o ateu, né? Porque eu nunca conheci nenhum ateu que não fosse ateu, graças a Deus. Isso mesmo. Mas é isso que nós somos, né? Esse monte de diferenças que aparentes, na verdade, né? Nós somos todos iguais, iguaizinhos. A gente veio da mesma essência. A gente veio do mesmo manancial de amor. Então a gente até parece, eu sou diferente de fulano, eu sou diferente de ciclano, mas nós somos todos iguais. Temos a mesma alegria, a mesma luz, o mesmo amor e a mesma capacidade de sermos Cristos vivos. Amém. A cada palavra, a cada gesto, a cada pensamento. Diga, Jair. No Evangelho segundo não é Evangelho segundo, acho que o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Allan Kardec formula aos espíritos sobre esse controle mental. Eles falam assim, sutilmente, como vocês estavam falando aí, que eles controlam a gente, comunicam com a gente mais do que a gente possa imaginar. Eu não me lembro bem a pergunta e a resposta, mas é uma coisa nesse enfoque assim, entendeu? E que ele fala que nós somos controlados e comunicados pelo outro lado mais sutilmente do que a gente imagina. É isso só. Sim. É o Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou, né, se os espíritos nos conduziam, né, e influenciavam a nossa vida, e o espírito responde que muito mais do que nós imaginamos, né? Na verdade, são eles que nos conduzem. É isso aí. Então, mais alguém? Bom, são 26, a gente pode só ler a pergunta, né? Só para a gente saber do que trata Mas não sei nem se vai dar para evoluir muito, não, porque já são 8h26. Mas vamos ver aqui o que. Eita. Então, o Vitor pergunta, né? Habilmente, no decorrer de uma atividade mediúnica, atribuímos aos médiuns a responsabilidade total pelos acontecimentos que se processam nos planos invisíveis. Todavia,
Diante das informações aqui recebidas, nos surpreendemos com as particularidades mentomagnéticas atribuídas aos doutrinadores. Detalhes nem sempre levados em conta no contexto espírita, não obstante a relevância enfatizada pelo prezado irmão. Se possível, gostaríamos de outras informações a respeito da dinâmica mental e importância da funcionalidade entre o componente psíquico do esclarecedor, os médiuns e a espiritualidade. E Lancelin nos presenteia com a seguinte informação. Voltemos ao tarefeiro que trabalha na coordenação do grupo mediúnico. Há quem julgue que somente os médiuns ostensivos sofrem a ação direta dos maus espíritos, sempre interessados em desviá-los do trabalho do bem. Equivoca-se quem assim pensa, pois o dirigente da seção mediúnica, o esclarecedor, também é médium, desprovido apenas de maior amplitude ostensiva. Talvez por isso ele seja encarado como participante isento de afetações em sua organização mental. Em verdade, não é bem assim. Vamos paulatinamente vergar esse conceito distorcido da realidade. Tanto o médium quanto o doutrinador desempenham papéis importantes na reunião mediúnica, de modo que cada qual, com sua funcionalidade, detém características mentais próprias em plena sintonia com as funções habilmente exercidas. A seu turno, o doutrinador desfruta de uma complexidade mental capaz de possibilitar a convergência de energias. Todavia, a exemplo do médium ostensivo, a sua construção mental é que lhe permitirá a funcionalidade deste caminho energético. Em resumo, o estilo de vida assumido se refletirá no desempenho apresentado na condição de esclarecedor de sessões mediúnicas. No doutrinador existe, em especial, um campo mental de ação protetiva, pois ele estabelece contato com espíritos de diversos matizes evolutivos. Igualmente, tudo o que já dissemos sobre a conduta do médium ostensivo se aplica também para o doutrinador. Apesar de este não ter a mesma característica de modulagem mental do médium, ele utiliza a dos médiuns presentes para atuar de forma harmônica, seja sobre o espírito perturbador, que se manifesta mediunicamente, ou nos demais espíritos que o acompanham. Vou parar por aqui, gente, que já são 8h30. E só fazer um comentário rápido, né, sobre o que ele coloca aqui, né. É uma coisa assim que mais ou menos se a gente parar para pensar, né, a gente vê que é mais ou menos assim, totalmente condizente com a realidade da reunião, né. A gente costuma atribuir maior carga de trabalho ao médium ostensivo, né, achando que ele é o carregador de piano na reunião. Mas ali tem toda uma estrutura do médium ostensivo, daquele médium que aparentemente não tem manifestação nenhuma, mas que é importantíssimo na sustentação do ambiente, do doutrinador, né, o esclarecedor, né, que agora esse nome de doutrinador foi se modificando, né, agora se usa mais esclarecedor, né, que ele tem também que estar muito afinizado com toda a equipe espiritual, com a equipe encarnada, com o médium que está dando a comunicação, e todo mundo ali, o médium ostensivo, o esclarecedor, o médium de sustentação, a pessoa que está em casa mais ligada mentalmente ao grupo, todos eles podem sofrer a influência dos espíritos em desarmonia, que querem de alguma forma
prejudicar o trabalho, seja qual for. E essa carga que eles fazem não é diferente para um ou para outro. Ah, esse tem mais ou menos. É a mesma. Eles tentam, com os meios que eles têm, utilizando as brechas que a gente abre, tentar fazer com que a gente não consiga manter a harmonia e, de alguma forma, se desvincule do trabalho. E quando qualquer um, seja o doutrinador, seja o médio ostensivo, seja o de sustentação, seja daquele que está sustentando na sua casa que não pôde ir à reunião, ele abre essa brecha e se desequilibra, ele interfere no todo. Então, isso que ele está falando aqui é muito importante para todo mundo. Para o que está ali para doar, para o que está ali para dar comunicação, para o que está ali para orientar, para todo mundo. Se a gente não mantiver, como a gente lembra constantemente aqui, um esforço grande em se manter vigilante, tentar se fortalecer com oração, a gente pode abrir essas brechas. E qualquer um de nós pode esculhambar o trabalho, porque a gente começa a reverberar numa energia desequilibrada e refletir isso para o grupo. Isso a gente pode trazer para o dia a dia, né? Sim. Todos nós, todo mundo tem sua importância. Não existe por acaso. Se estamos aqui, tem uma razão de estarmos aqui. Dentro da nossa empresa, dentro do nosso lar, né? Cada um tem seu papel e cada um tem sua importância. É muito importante, tá, a gente ter essa consciência, porque todos nós somos importantes. E todos nós temos a nossa aptidão, o nosso talento para servir. Para servir dentro de casa, no lar, como dono de casa, dona de casa, como amigo, como amiga na sociedade, como tarefeiro. Sempre temos a nossa importância. A gente pode chegar no supermercado. Tem razão você estar no supermercado naquela hora, naquele dia. E todo mundo, o tempo todo, 24 horas, como diz aí a leitura, né? Somos médios. E temos que estar atentos. E somos importantes.